a gente começa perguntando? É melhor perguntar. Melhor perguntar. Eu falo pra caralho. Melhor ser direcionado. É um documentário com muitos elementos, assim, né? E com muitas... Reviravolta, muitos personagens. Muitos personagens. Mas... Sim, muitos braços e muitas montagens, né? Tem zilhares de curtas diferentes, né? E tem um trabalho da porra. Eu queria fazer uma pergunta básica, assim, quanto tempo você levou montando? Porque a primeira coisa que eu falar pra vocês é que de bruto tinha 12 horas de material, acho que nem 12. Que louco! Acho que nem 12 horas de material. Bons tempos. E eu fiquei... Ali, vocês viram que tem uma sujeira no negativo, né? E eu reclamava, porra, sujeira, porque era sujeira da grifa da câmera que ficou, entendeu? No negativo, não tem jeito de tirar. Se fosse um filme rico que você pudesse apagar. E eu falei, meu Deus, ia reclamando de uma coisa que tão... A gente tinha de bruto, acho que não chegava a ter 12 horas. Eu acho que a última fita, que era, né, telecinada, era a fita do plano de abertura, que ele fez depois, que foi aquele grafite dos Gêmeos. Mas, assim, desde o início a gente já sabia que era um rap. O filme era um rap, assim. Então a gente sabia que ia ter planão, a discussão, e depois ia ter... A gente já sabia disso. E a gente sabia que já tinha uma coisa que era complicante, que era o sotaque. Você sabia disso, que era sotaque, o jeito que os meninos falam, que já tinha... Porque os meninos são cantores, então já tinha uma coisa, já tinha batida, já tinha o maracatu, a gente sabia disso. Então a gente percebeu que era realmente um caleidoscópio guiado por duas pessoas, um caleidoscópio que a gente apresentava uma situação que, infelizmente, esse filme podia ter sido feito ontem, chega a dar uma dor no coração. Ele é de 2000, a gente finalizou ele em 2000, 99. É foda, é o pensamento que vem o tempo inteiro, né? Caralho, o bicho tem 15 anos. 15 anos, cara. 15 anos. Nada então, assim, mudou, a gente já sabia muito, a gente já sabia que ia ter isso, até porque em muitos momentos acabava o negativo de imagem e tinha som, a pessoa continuava falando, entendeu? Acabava a câmera, de trocar o chassi, né? Todo mundo entende isso. E tinha som, então tinha que cobrir aquilo. E às vezes a gente optou até por não cobrir. Né? No começo tem umas falas que ficam no preto mesmo. Mas então a gente tinha que cobrir. Como a gente tinha que cobrir, a gente descobriu que tinha que ser feito esse exercício mesmo, de cortar, de clipar, de ao invés de... Porque não tinha, ao invés de botar a imagem real, botar a sensação daquela imagem, entendeu? Eu me lembro na ilha de edição, quando a gente botou a música, que tem aquela aérea que coube certinho na música, a gente se abraçou, todo mundo assim. Quando acabou o plano, que acabou, porque assim, acabou o plano, não tem mais um... Ali já começa o flash, acabou, que felicidade, assim, sabe? Coube certinho. Então, assim, era tudo aquilo, não tem 3 takes, 4 takes, era tudo muito econômico, era muito mesmo. Então, já sabíamos que teria essa opção de ter que cortar, de ter que ilustrar alguns momentos com o que tinha e criar uns climões para texto e para música. Era um rap, a gente sabia desde o início que essa montagem era um rap. Uma hora um rap acelerado, uma hora um rap mais lento, uma hora um discursivo, uma hora um rap protesto, uma hora... São vários tipos de rap, mas era um rap. Ela nunca foi... A intenção nunca foi fazer uma coisa, sabe, com curvas, que ele vai sempre na mesma batida, né, o tempo inteiro. Tem os clipes maravilhosos, né? Os clipes são muito lindos. Tem, e é muito assim, essa coisa da realidade do subúrbio, né? Assim, o tempo inteiro, aquele paredão de prédios ali, que aumenta cada vez mais e vai empurrando as pessoas para o canto, né? As favelas, os morros, todo mundo vai ficando cada vez mais emparedado. Isso é muito... a tristeza de ver esse filme 15 anos depois, é saber que isso ampliou, né? Essa desigualdade, essa... Preto, prenderam por quê? Porque é preto, sabe? E é foda que esse discurso ainda seja hoje, né? Ainda valha para hoje. Essa é a maior tristeza. Quanto tempo, tipo, toda a produção do filme durou? Toda a produção não me lembro direito, porque filmou um pedaço, voltou, mas acho que a edição foram 14 semanas no máximo. 14 semanas no máximo. Porque era bem bossa nova, assim, a gente editava tipo de
9 às 4, 5 da tarde. Aí ia caminhar pela lagoa, falando. A gente estava mais andando do que dentro da ilha. A gente ia um bocado de ideia, no outro dia, vamos fazer. Imaginando que deve ser pesado ficar vendo isso, exatamente essa sensação desse material, ver o tempo todo, quando você sai da ilha só andando mesmo, né? Você sai carregado. Não é porque Paulo Caldas, assim, ele é um diretor que ele traz uma leveza para as coisas todas, mesmo nesses pesados. Tanto que a coisa da fotógrafa, a gente optou por usar as fotos do Fred Jordão, sabe? Que já é um olhar, porque as fotos dela mesmo, tem uma ou outra foto são dela, é pesadaço aquilo. Então tem umas opções também, já da direção, já da visão de Paulinho, já da coisa. Então, assim, mesmo sendo um tema pesado e tudo muito pesado e tudo muito tenso, a gente se divertia muito na edição. A gente se divertia muito, a gente brincava muito, a gente vinha uma leveza, talvez, para fazer o contraponto do material, assim, era muito prazeroso, assim, e no final do dia, essa discussão, porque a gente montou toda a estrutura, alguns núcleos, depois a gente ficou, acho que quase umas 2 semanas só estrutura, assim, esse bloco, esse aqui, a gente ficou brincando depois de Playmobil, como diz o Giba. Depois que a gente fez o boneco, a gente ficou brincando com ele um tempo na estrutura. A estrutura dele demorou mais um tempinho. Vocês montaram as sequências separadas? Não, a gente já seguiu. A gente sabia que ia começar com o Nadador do Morro da Conceição. A gente sabia que ia começar com as falas. A gente sabia, assim, mais ou menos o que ia levar para quê, o que ia levar para onde. A gente já tinha já tinha um painel, assim. Já tinha um começo, meio e fim, mais ou menos. Mas depois que a gente montou essa primeira estrutura, não só a gente foi recheando com mais elementos de imagem, como a gente foi... se isso aqui afastar um pouco, se isso aqui chegar um pouco, se isso aqui entrar para cá. Então foi... o desenho primeiro já tinha, assim, a casa vai ser como vai ser, mas alguns blocos de estrutura eles foram mudando no decorrer da montagem. Assim. A gente foi redesenhando umas coisas durante o processo. Isso aqui é mais legal, tem muita música aqui, vamos dissolver isso para cá. Tanto que entre uma ação e outra, que não precisa de música, a gente não tem muita coisa. Então, acho que é dos filmes que eu fiz até o mais limpo, assim, de coisa. Não tem música do presídio, indo para o presídio. Não tem música do cara... Não, tem música onde a gente achou que precisava mesmo, assim, onde era necessária. Então, tem essa... Ao mesmo tempo que ele é muito clipado, ele tem umas economias que eu acho bom, assim. Tem uns silêncios do ambiente que eu acho super importante, assim, de ter. A edição de som é muito forte, né, nesse filme também. O quanto disso já foi pensado na ilha? Bastante, porque aquela sequência do beco, aquela primeira, aquela ali não tem som, né? O André Horta, e acho que quem tá correndo ali sou eu. Quem tá... Deve me foder alguma coisa dessa. Mas, assim, aquilo ali não tinha som nenhum. Então, todo o desenho foi um desenho sonoro bem trabalhado. Eu acho que a edição de som demorou também bastante tempo. Porque muita coisa, como era película, né? Então, muita coisa só dava para ir a câmera e não dava para ir o som, ou não dava, sabe? Tipo, então, as coisas que realmente foram recriadas na ilha de edição. Na ilha de edição e na edição de som. Menos o negócio do Garnizé sendo tatuado, que o bichinho queria gemer e a equipe ficava dizendo: você não pode gemer não, cara, porque senão vai atrapalhar o som. Você vê que ele fica fazendo... Eu gemi ali na hora que o cara dá aquela... Ele fica assim, ó. Porque não podia por causa do motorzinho, que os meninos queriam pegar o motorzinho. Então, tipo, Garnizé... Então, eu me lembro dessas ruindades que os meninos fizeram. Mas, assim, só para vocês saberem, o Elinho foi assassinado na cadeia, né? Foi envenenado. Não sei se pouco tempo depois, acho que uns 2 anos depois. E o Garnizé continua, assim, o Garnizé é músico, tem um super projeto cultural, dá aula aqui no Rio, num grupo de percussão. Tem o Tambores de Olocum, que tem um projeto maravilhoso, acabou de vir do Canadá. Enfim, o Garnizé é super ativista até hoje, é muito, muito atuante e é educador ainda, né? Então, ele
É impressionante como realmente a história ela se confirma, né? Assim, Elinho foi assassinado na prisão, acho que, sei lá, acho que uns 2 anos depois. Assim, acho que o Paulinho sabe isso direito. Mas foi muito rápido. Depois que ele caiu, não dura, né? Muito... Entrou, né? Enfim, Marcado, né? é muito difícil. Isso aparece na fala dele, assim, muito forte. Da mãe, né? Da mãe, ele vai pagar. A mãe fala, ele vai pagar. É fato, ele vai pagar. Você falou que tinha 12 horas. E aí você falou agora que essa imagem inicial do beco, vocês gravaram. Teve essa e outras depois, quando começou a edição, foram buscar alguma coisa de comprimento? Não. Quando começou a edição, a única coisa que foi feita foi o plano de abertura. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza, assim, depois que a gente começou a montar, talvez, assim, no finalzinho tenha feito o plano do helicóptero, finalzinho, e o plano da abertura, o plano dos Gêmeos. Que eu me lembro que os Gêmeos vieram de São Paulo para cá, para fazer num galpão aqui, ali no Cais, um galpão daqueles que foi feito aqui. Foi a única coisa. Como é que nasceu essa ideia? Por que o filme? Como nasceu? Cara, acho que Paulo poderia falar um pouco melhor disso. Nasceu porque do convívio, né? Embora Camaragibe seja separado, esse convívio, essa cena musical de Recife, porque a gente focou ali no rap, no Camaragibe, mas é uma cena musical muito forte, que envolve desde a Nação, Zumbi, Chico, o Fred 04, todo mundo, essa turma toda era toda muito junta. E a particularidade do som do Morro, porque no Morro os Minions têm vários grupos musicais, tem uma cena musical muito forte nos morros. Não sei se vocês conhecem o grupo Café Preto, Matar Lá na Mão, tem vários grupos, porque a gente enfocou no Garnizé, mas poderia ter sido um desses outros rappers, um desses outros músicos. Era algo que precisava ser falado, até porque a prisão do Elinho, né, no ano que aconteceu a prisão do Elinho, foi algo realmente muito contundente, porque um justiceiro e a comunidade pedir para que esse justiceiro seja solto. Isso foi algo que chamou a atenção dos meninos. Quem é esse cara? E que lugar é esse que tem um Garnizé e tem um Elinho, sabe? E que cidade é essa? E o que está faltando? Qual a visão dessas pessoas do mundo? Por que nesse mesmo lugar sai um músico e sai um... Sabe? Então, assim, que na realidade não tem explicação, né? Uma hora as pessoas são deparadas com esse abismo e vão ver para que lado vão se jogar. Mas assim, a necessidade era essa, de questionar a sociedade a respeito disso, de apresentar caminhos, porque eu acho que na hora que você não contrapõe, mas você coloca os dois depoimentos, esses dois personagens, você está dizendo, tem caminhos, sabe? São questões de escolha mesmo, né? E muito claro a dor de quem fica, né? As dores da mãe. Aquela fila ali, você não precisa narrar nada. Aquela fila só tem mulher, só tem mãe e mulher indo visitar os caras, não tem um pai, sabe? Então você não precisa, sabe? Então essa análise social que eu acho que é quase antropológica desse lugar, dessa cidade, de para onde a gente está empurrando essas crianças e quais opções que elas têm. Porque o cara chega e diz, que só tem funk, pagode e futebol. Sabe? No final não tem mais nada para as pessoas fazerem. E o que tem são eles próprios que e o que tem são eles próprios que se dão. O futebol e a coisa é criação a deles. Que cria para si, porque senão nem isso. Nem isso. Então, assim, nasceu mesmo porque Paulo, Lírio, até o próprio Cláudio, se eles têm essa observação, essa relação intrínseca com Recife. Qualquer filme de Claudão, você vai ver que tem essa relação, a crítica, tem essa coisa desse emaranhado das ruas, o mangue e tudo. Então, assim, a necessidade, a ideia surgiu dessa observação mesmo. Surgiu da vontade de falar do lugar onde a gente mora. Entendeu? Surgiu da vontade de você dizer, olha, tem uma cena musical fortíssima acontecendo, tem uma comunidade forte tentando sobreviver e ninguém olha para aquele lugar. Ninguém olha para aquele lugar. Precisou aparecer um justiceiro para fazer um mínimo nem posso dizer justiça, mas um mínimo de reparação. Porque é um lugar que não chega a nada. Vocês olham as ruas andando, você não vê uma escola, você não vê uma ambulância, você não vê um clube social. Então, assim, o cara que é um matador, ele é um símbolo de uma comunidade que está por si só desamparada.
Não, e o cara é uma criança, né? Uma criança, um menino, não tem nem 30 anos, gente. Então, a necessidade é mesmo de falar. Posso dizer que surgiu da necessidade de observar, de retratar esse momento, entendeu? Então, não tem um motivo exato. Era preciso falar disso. Né? Não é só maracatu. Aquela cena, aquele plano dele tocando a percussão, e aí ficava aquele zoom in, zoom out, isso tudo já foi da câmera mesmo. Já é da câmera. Não, porque hoje eu tenho certeza que o André faria diferente. É porque, assim, tem um plano, tem uma câmera, tem um rolo só de 10 minutos, entendeu? Então, às vezes, assim, eu acho legal, mas às vezes eu acho um pouco datado esse chicote. Eu acho um pouco datado. Eu acho que poderia ter conseguido ter o mesmo efeito com planos mais... Já tem a percussão já é o corte, entendeu? Eu acho que é próprio... Hoje, revisitando, você vê umas coisas e diz, pô, podia ser mais econômico, mas né? tem umas coisas muito boas, né? Sim. Assim, que é foda. Mas, de fato, tem uma coisa que data, porque como o filme tem muito elemento, já é muita, né? Tem hora que dá vontade de dar um descansinho, né? Exatamente. Que é aquela coisa de DVD de show, né? Sempre que eu vou pegar DVD de show, aí tem sempre um câmera que fica fazendo chicote. Eu digo, cara, eu sou paga pra fazer isso. Para! Não tira o meu emprego, pelo amor de Deus. Sabe? Porque o cara fica fazendo chicote ali. Não, brother, não tira o meu serviço, não. Porque eu vou cortar. Tenha fé em Deus que eu corto. Se precisar cortar, eu corto. Mas não precisa fazer chicote. Sabe? Então, assim, e eu acho que nesse momento da percussão, eu nem me lembrava tanto. Eu achava que eu tinha cortado. Tem umas coisinhas que eu cortei, assim, que eu aproveitei o chicote e cortei. Mas tem umas coisas que eu acho que podiam ser mais econômicas mesmo. Mas é porque não tem 2 takes, entendeu? Vamos fazer uma assim e outra assado. Né? Como a gente pega hoje, tem 120 takes da mesma coisa. Faz de novo? Por quê? Não, vamos fazer mais um. Quando você vê, tem 12 takes pra você ver. Você não sabe a diferença do primeiro pro 12º. O que é que mudou? Não mudou nada. Se o cara só fez 12 takes pra você ficar 12 horas vendo, 12 dias da sua vida, que é o mesmo plano. Entendeu? Mesmo plano. Então, assim, ali essa coisa do chicote, ela meio que já era um pouco da linguagem, porque a percussão tem sempre uma câmera um pouquinho mais nervosa, mas acho que ali talvez... E eu ia te perguntar também na parte do estádio, que tem... que vai pro lado, assim, se aquilo ali é corte, se é alguma coisa... Sempre corte. Mas tem algum efeito de ilha, não? Não tem nenhum efeito, nenhum efeito. Qual no estádio, no jogo. Porque parece que tem tipo um wipe, assim, sabe? Não tem, é só chicote. Só chicote. Você usou muito chicote como linguagem o tempo todo, assim, na verdade, uma das graças da edição desse filme é isso, assim. A sequência da tatuagem é incrível, porque aquele looping que ele vai pro preto e volta para ele, mesmo que você não percebe que é o mesmo preto e volta, é muito. E o Garnizella sofrendo. Vai aumentando a tatuagem, você vai sofrendo junto. E é muito doido, porque o Garnizé é desse tamanho, né? Então aquelas 3 tatuagens é quase ele inteiro. Eu vou fazer, meu Deus do céu, esse menino vai fazer outra tatuagem. Mas aquela passagem pro preto ali é muito bonito. É muito bonito. Assim, o André Horta realmente foi um guerreiro, porque não tinha, gente, nada, assim, nada. Nos planos do skate é ele. Não rolava GoPro, brodagem. A GoPro. Amarra a GoPro. Não tem isso, era ele no skate, cara. Você imagina o cara fazendo com a Bolex aqui e andando, sabe? É kamikaze. No helicóptero é o André pendurado na janela, pelo cinto. Entendeu? Aquelas beiradas ali é o cara correndo. A pirambeira tá ele lá, podendo cair ali na pirambeira. Perde câmera, perde equipamento, perde tudo, mas não perde plano, entendeu? Então, assim, isso dá uma certa saudade. Assim, as pessoas filmavam de uma forma muito econômica e muito, sabe? Viva, né? Viva, muito intensa. Criava-se uma linguagem fotográfica que quando você vai editar, você vê que tem uma coisa que se junta, né? É a mesma, o filme você já vem com uma linguagem, você não tem que inventar o que vai ser esse filme. Hoje em dia, não, você vê aquelas 300 horas e fala, então tá, eu posso fazer assim, assado, mas não tem o que você queria realmente dizer com isso? A escolha vem desde antes, né? Então já vem com aquela
com a escolha, você já sabe o que o diretor queria, o que o fotógrafo... É um trabalho mais em equipe, eu acho. Era muito parceiro isso era muito parceiro. E é exatamente isso, assim, quando eu assisti as 12 horas de material, nós assistimos em 2, 3 dias, assim. Assistimos as 12 horas de material, já tinha ali a cara do que ia ser. Já tinha muito a cara do que ia ser. Embora eu diga que seja um caleidoscópio, mas já estava definido o caleidoscópio, assim, já era, sabe, já estava aqui aberto, entendeu? Hoje, quando a gente pega o material, é tanta coisa, e tanta coisa, tanta coisa, e tanta coisa, que a gente nunca sabe qual o primeiro norte traçar, olha, é sobre isso aqui. No rap, quando o material caiu na minha mão, assim, que a gente viu, eu disse, porra, cara, vai ser divertido isso, sabe? Foi mais cerebral do que braçal, como eu sinto que mais coisas que eu peguei depois. Né? Porque a primeira sensação que eu tive logo que acabou, que foi ali que eu falei, caralho, trabalhou pra caralho, né? Mas pela economia do material, por uma direção já cheia de escolha, por uma câmera também já conectada ao que ele estava sentindo, porque muito provavelmente esse nervosismo datado da câmera era um afeto do André ali no meio dessa perifa, dessa dor, dessa porra toda. Então, assim, dá trabalho? Dá, mas a essência da coisa estava muito mais aparente, né? Totalmente. Mesmo nesse chicote, você vê que, mesmo sendo chicote, ele vai para lugares importantíssimos. Ele vai para o estômago, ele vai para o coração, sabe? Não é um chicote aleatório, né? Porque hoje a pessoa vai para lá. Não, mesmo sendo nessa câmera, você vê que ele vai pro coração, né? E ele vai em lugares precisos. O André é muito bom, o André tem um olhar muito... Então ele vai, sabe, tem esse plano aqui do estômago do Garnizé, assim, daquela, sabe, do coração, das batidas. E pá, quando para é preciso, gente. Não teve 10 takes, sabe? Não teve 10 takes, deve ter 2. Talvez nem 2 de algumas coisas. Então você vê a precisão daqueles chicotes junto com a parada final, diz, porra, o cara é foda mesmo, entendeu? Na hora do skate, que ele vem vindo, aí para certinho no cartaz do Abril pro Rock, aí você fala, o cara fez ali direito, sabe? É muito bonito, ele tá muito conectado no futebol também, na hora do pênalti, a câmera vai hesitando igual... Eu falei, caralho, ele tá muito no lance, né? O cara vai dar um passinho, ele trava, aí ele intui que o cara vai, ele vai... Incrível, né? É maravilhoso, cara. O André realmente... O André tem um olhar... Acho que são 3... que tem muito isso. Acho que o André tem isso impressionantemente. O Feijão tinha isso que é foda, assim. O Feijão parecia, assim... que ele tinha mais olhares do que... Sabe? Ele tava vendo tudo isso aqui. Então, quando a câmera dele derivava, eu fazia... Puta que pariu, plano esse filho da puta tá indo... Você via que ele chegava num plano assim e fazia, porra, cara, ninguém viu isso. Tem 10 câmeras e ninguém viu isso. O cara chegava num lugar, sabe? O Gustavo também, que fez a fotografia do meu curto, assim, Gustavo é impressionante, sabe? A composição de plano. Acho que também uma coisa que eu sinto falta hoje no material é a composição. Você vê que todos os planos do André, mesmo filmado em todas as condições complicadinhas, porque o cara tá filmando numa cela, sabe? O cara tá filmando dentro de um presídio. Sabe, o cara tá filmando dentro de uma casa de uma mulher que é isso aqui, gente, aquelas casas. Então você vê que tudo tem uma composição, não tem um plano que você diga assim, puta que pariu, o cara, sabe? Não, a própria economia do material, você só tem uma oportunidade ou duas de fazer dar certo, fazer com que o cara pensasse que plano ele vai fazer, sabe? Então você tinha todos os planos compostos, eu não tinha problema de dizer, esse plano aqui tá muito, mas tá meio ruim. Não, acho que falta o olhar, né? Eles olhar, é uma coisa de olhar a câmera e olhar o que você quer. Hoje em dia tem a sensação que eles não olham a câmera, não olham o visor, não entra ali dentro. Ele está fotografando, na verdade. Tem fotógrafo, ele está buscar a cena de verdade, dar aquele plano. E o Felipe Reinheimer também, que é da mesma escola do Gustavo. O Felipe fez esse outro projeto que eu estou fazendo. O Felipe também faz uns planos, a gente decidiu filmar tudo com a câmera só. Então, porra, guerrilha também, só invento filme de pobre, não sei porquê, um dia eu vou fazer filme de rico. Aí meu curto é que assim, a gente foi filmar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente também não podia levar assistente, essas coisas, era um curta. E assim, o Felipe tirou, cara,
sabe? Ah, vamos filmar isso aqui, vamos filmar isso aqui. Essa casinha dessa mulher, essa igreja, não sei o que. E você vê os planinhos, o cara fazia assim, em meia hora. Ah, vou filmar isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer essa luz que está entrando. E a gente tem uma quantidade de planos que, claro, a gente, né, digital, a gente filmou bastante, mas eu não olho nenhum plano que eu não sinta que o cara chegou lá e pensou 10 minutos antes de fazer aquele plano, sabe? Eu vou jogar fora esse plano porque ele não cabe nesse filme, mas não porque ele tá ruim. Sabe? Aqui as coisas que ficaram fora, mínimas, elas não saíram porque elas eram ruins ou mal, elas saíram porque elas não contavam essa história. Exatamente isso. A gente tirou o que não era cavalo. O que não era o filme. A gente tirou o que não era filme, porque é pouquíssima coisa. É que comparando com o que a gente vive hoje, que a gente está falando, é quase que assim... Você monta com o que ficou bom, né? Sai, aí tem isso aqui. Então... Ô, Natara, vem cá. A gente falou dessa coisa da câmera ter datado e tal. E datou pra você a montagem? Alguma coisa datou, assim, que você olha hoje e você fala... Talvez eu fizesse as coisas um pouco mais limpas, mas quando eu me lembro, eu assistindo hoje, eu achei que ia dizer, caralho, porra, essa porra tem 15 anos, ninguém vai me odiar, dizer, coitada dessa menina. Não sei como é que chamaram ela pra fazer outra coisa depois desse filme aí. Devia ter voltado lá pro Nordeste, ficar vendendo cachaça no bar da mãe dela. Mas aí, não, eu percebi... Não, eu fiz aqui já. Foi o primeiro longa que eu fiz. Eu tinha vindo atrás de Maí, porque toda a minha vida eu vivi atrás de Maí. O que eu quiser quer ser? Antes eu queria andar com Lírio e Paulo Caldas. Aí você vai fazer assim, porque eu queria andar com Lírio e Paulo Caldas. Eu achava eles o máximo. Aí eu queria ser daquela turma. Qualquer coisa eu fazia para estar junto dos meninos. Aí eu conheci Maí Tavares. Eu disse, não, eu quero ser esse homem. Aí eu quero ser este homem. Eu quero ser ele. Aí eu vim aqui pro Rio atrás dele. Aí eu fui assistente dele, mas eu falava muito, ele me tirou. Ele disse, não, assistente não pode falar, não. Aí eu disse, mas mãe, eu falo pouco. Ele disse, não, você fala pra caralho. Vai terminar esse filme, não vai fazer mais filme comigo, não. Aí, o rap, eu tinha feito uma assistência pra Maír, mais coisa de vídeo. Aí Paulinho e Lírio vieram morar aqui e já tinham filmado o rap. Não tinham filmado o baile, né, que foi a Vânia Debs que montou, e aí Paulo teve a ideia do rap, e a Clélia foi produtora, e aí, grana, essas coisas, não dava pra ficar indo pra Recife, aí resolveram montar aqui e me chamaram. Mas o primeiro longa que eu montei foi esse documentário, né, esse primeiro produto que eu fiz foi esse documentário. E assim, vendo hoje, eu achei, porque tem um tempo que eu não vejo, e vendo hoje, eu talvez mexesse uma coisa de estrutura, eu acho talvez uma coisa assim. Mas eu acho que tem uma espontaneidade nele, né? Até por ser o primeiro projeto, assim, a gente tem uns menos medos, né, de alguma coisa. Não vou me chamar para nada mais mesmo, vou jogar tudo que eu tenho aqui. Então, assim, eu sinto que ele é isso. Eu acho, provavelmente, se eu fosse montar ele hoje, eu mexeria talvez algumas coisas de estrutura, talvez eu tentasse alongar umas coisinhas. Mas eu gosto dos silêncios que tem, dos tempos de reflexão que a gente foi perdendo, né? Se a gente notar as montagens hoje, ela não tem mais aqueles 2, 3 segundos de reflexão do personagem sobre o que o cara falou antes, né? Porque a gente botou o personagem como se fosse o espectador, né? Então, o delegado fala aqui, aí corta para Garnizé, aí ele responde, sabe? Eu acho isso eu acho muito bom, que é uma coisa que a gente meio perdeu. E eu até tô montando um negócio do Divinas Divas, e tem uma das entrevistadas que ela dá esses tempos. Ela própria, ela quando ela faz assim, aí eu falei com fulaninha, é um caminho sem volta. Aí o povo geralmente tira, né? A gente tá aprendendo, foi educado, agora tirar. Aí a Leandra fala, vamos deixar, Fujica tem esse tempo, vamos deixar. Então tem várias vezes a Fujica. Aí eu falei com ela, sabe? E aí isso é muito bom. E aí veio do rap, eu disse, cara, isso é muito bom. É claro que nem todo filme, nem todo documentário, essas coisas. Mas esses tempos, por exemplo, foi uma coragem do Paulo Caldas, sabe? Foi da gente deixar esses tempos no primeira montagem, no primeiro documentário, num tema que já é difícil, não sei o que, a gente deixar a pausa, sabe? Eu acho que, provavelmente, claro, né? 15 anos depois você repensa muita coisa. Mas eu gostei de ter visto a montagem hoje. Eu achei que ela tem uma verdade muito grande. Eu acho que ela é muito
próxima da realidade dos meninos, sabe? A sujeira da montagem é a sujeira do lugar, é a sujeira do ambiente. Oi? Muito orgânico tudo. É. Você falou que tanto tipo a câmera, a montagem, tudo parece que se encaixa perfeitamente pra ser muito real, muito orgânico. Eu achei muito bacana isso no filme. O espectador queria colocar as pessoas ali, porque é um Recife que ninguém conhece, na realidade. Quando a gente fala de Recife, de Nordeste, o povo, lá vem os maracatu. Eu fico brincando, toda vez que chego lá vem o povo com maracatu. Lá vem o povo do maracatu. E não é só o maracatu. O maracatu faz parte da gente, é abatido o tempo inteiro, faz parte de tudo que a gente faz. Claro, você nasce, você cresce com aquele, sabe, é muito bom, mas ele não está em tudo. O Recife é mais do que isso, Pernambuco é mais do que isso. E tanto que no meu curto, eu não falo, mas nem parece um filme pernambucano. Eu disse, oxe, meu filme no Rio de Janeiro. Isso é pernambucano mesmo, assim, tipo, é um filme que foi feito no Rio de Janeiro para uma pessoa que é de Pernambuco. Então não tem maracatu. Até porque esses clichês, eles são muito bem-vindos, né? Enquanto a gente fica achando que é só maracatu, a gente não vê histórias como essas, né? Exatamente. Histórias fortes que eu acho assim, que precisam ser vistas e revistas, né? O que mudou nesse lugar depois disso, sabe? Então, assim, o Garnizé é um cara que eu falo que é muito guerreiro porque ele continua na militância que não é partidária, assim, a militância de acreditar que realmente ensinar música, ensinar a cultura popular, ensinar às crianças um ofício, que são os tambores também, ele acha que muda a comunidade, mudou várias outras pessoas, entendeu? Assim como os terreiros todos de Recife, do Brasil, e os terreiros que eu conheci aqui com o Pernacubanos, que eu fui fazer projeções nos terreiros, o trabalho social dos caras é impressionante. Então, assim, cultura, sabe, é fundamental para essa revolução que a gente quer fazer. Então, acho que o que mais me impressiona é que, realmente, o Garnizé é um líder revolucionário, dentro de uma perspectiva, né, não grandiosa de milhares de pessoas, mas dentro dos lugares onde ele está e onde ele atua, ele promove pequenas revoluções. Isso é muito importante. O cidadão que não se acomoda. Como é que foi a repercussão do filme, e ele sendo o teu primeiro longa, que caminhos ele ajudou a abrir? E eu tinha uma ligação, eu achava que esse filme tinha alguma coisa a ver com o MV Bill. Acho que eu já ouvi falar ele comentando sobre esse filme, eu achava que ele tinha alguma ligação, mas não vi nada do MV Bill ali, não. Acho que não. Algum... não sei, talvez ele tenha visto, não sei, eu realmente não sei. O filme, ele provocou muitos debates. De vez em quando eu tenho um debate, uma projeção, alguma coisa. Eu me lembro que a gente, na época, fez umas projeções em escolas, fez uns debates que a gente foi fazer em umas faculdades, umas coisas. Para mim, pessoalmente, por ser o primeiro longa, claro que ela monta outras coisas, ela faz, claro que sempre faz. E porra, é um filme do caralho, não só pela montagem, mas por tudo que ele conta, tudo que ele narra e tudo que ele apresenta. Então ele gerou uma curiosidade pro trabalho do Paulinho, entendeu? Gerou uma curiosidade pro trabalho do André, pro DJ Dolores, pro Garnizé, para todos nós que estamos envolvidos nesse projeto. Não é dizer abriu portas, porque se você não faz direito o seguinte, você também, a gente é muito, né? Tipo, é o tempo inteiro, mas eu acho que ele me deu coragem para seguir vivendo, entendeu? Me deu coragem para dizer, né, se eu tenho uma ideia e eu posso fazer filosofia em alemão, entendeu? Então, eu acho que ele me deu coragem para as próximas coisas, assim como vê-lo hoje me dá a coragem de dizer, cara, realmente a espontaneidade, a ousadia é o que vale a pena, assim, para fazer a pizza ali, acho que tem outras pessoas que fazem. Eu não quero... Acho que o meu caminho é mais parecido com esse, mesmo quando eu estou montando ficção, do que tentar me encaixar, né, nisso. Então, assim, ele me deu coragem. Cada vez que eu vejo esse filme, assim, eu me sinto mais corajosa da opção que eu fiz. Né? Mas não diria, assim, a repercussão. Porque também, na época, o lançamento dele foi muito bom. Eu me lembro de vários debates, várias matérias de jornal falando muito sobre essa discussão da sociedade, como era importante. Eu me lembro que em São Paulo também, os meninos que viram em São Paulo. Então foi um movimento muito forte, porque existia também essa evidência da música pernambucana e do cinema pernambucano que estava, né, começando a abrir outras pontes, assim.
pouco isto. Para você, assim, era o seu primeiro filme. Ao mesmo tempo, o material é um material que tinha muito a ver com você, né? Era do lugar, dessa coisa social, da música, tudo isso era um material muito familiar para você. Isso deve ter também te dado um conforto para conseguir fazer. Deu assim, porque eu já tinha montado muitas coisas com o Paulinho. A gente já tinha feito campanha política junto. A gente já tinha feito ópera códra, a gente já tinha feito curta, a gente já tinha feito programa na TV Pernambuco, porque Paulo Caldas dirigia o programa do Reginaldo Rossi e eu editava. Ai, que delícia! E era tipo uma vez por semana. Na TV. Era, parêntese. Arraes foi eleito governador, certo? A esperança está de volta. Todo mundo feliz. E foi mesmo. Foi muito importante, porque eram anos daqueles governos. Vamos falar isso? Então, Arraes veio com toda a esperança. E quando ele foi eleito, existia e existe ainda, só que agora está, a TV Pernambuco, que era uma TV estatal. E aí, depois da eleição, a Secretaria de Cultura achou que aquilo... Porra, sabe? Se tem uma TV e não tem nada. Tinha um jornal, assim, de 5 minutos, que era... Então, reuniu Paulo, Lírio, Cláudio, Marcelo Pinheiro, a galera toda, e cada um tinha um programa. Era fraquinha, né? Era fraquinha. Engraçado, pra fazer Cada um tinha um programa. O do Lírio era no ar, que era sobre curtas. Também foi uma super escola, porque eu não conhecia muita coisa de curta-metragem. E eu consegui um estágio na TV. Eu fazia jornalismo e eu estava trabalhando na TV como jornalista. Escrevia uns textos da matéria e editava as matérias de jornal. Que eu já fazia uns presepados, botava música, isso era tudo. Adorava. Aí, mas eu editava jornalismo, eu sou jornalista. Aí quando eu vi os curtas dos meninos e comecei a frequentar e fazer teatro, e eu fui vendo que eu queria um pouco ser daquela turma ali, daquele povo doido. Eu trabalhei na campanha do Arraes e aí o Guel foi para Recife para implantar a TV Pernambuco mesmo, com programação, com vinhetinhas. Eu me lembro que o Gustavo foi fazer umas vinhetas lindas, assim, de vendedor de amendoim, sabe? Eram as coisas que ninguém fazia um plano só e faziam tudo na mão, assim, sabe? As animações com cartela filmada. E, pô, era linda, toda a programação visual. Isso, 87, eu estava entrando na faculdade, eu entrei em 86, 87, 88, por aí, assim. E aí, o Lírio tinha esse programa no ar, que era de curtas, que eu editava, acho que eu editava também. Eu editava tudo, eu ficava me metendo, não saía da TV. Aí, Paulo Caldas pegou o programa do Reginaldo Rossi. E tinha mais um programa, que era uma revista musical, uma revista, tipo um programa de cotidiano, assim, o que estava acontecendo na cidade. Tinha um programa de debates, tinha o jornalismo e acho que tinha mais umas outras coisas que eu não me lembro direito. Enfim, era uma galera massa, artista plástico, era demais. Aí, e era horrível porque era em uma tíquia. Então, assim, era linear. Eu editava um programa de 1h30 em uma semana. Em uma semana não, em 2, 3 dias, porque filmava, vinha um pré-corte, eu fazia os inserts, ia pro ar. E isso deu uma velocidade. Então, eu já tinha trabalhado com os meninos em diversas situações. Entendeu? Em todas as situações. Campanha política, que era um perrengue. Programas de TV que a gente tinha que entregar em 24 horas e o horário da ilha da gente sempre era de madrugada. Comercial. Casamento da princesa de Angola. Não, casamento foi depois. A gente já tinha trabalhado muito de várias formas. Então, já tinha uma parceria. E já teve uma generosidade dele, porque ele podia ter chamado outros montadores mais experientes e eles resolveram me dar essa chance. Então, assim, já veio para mim como sendo uma grande honra, porque os meninos tinham um leque de montadores experientes que eles podiam ter chamado. Então, assim, eles me deram essa oportunidade, que foi para mim, sim, a primeira grande oportunidade dentro do cinema. E aí, além de ser um material fisicamente, né, o lugar, a coisa, vinha da relação com o Paulinho, com quem eu sempre me senti muito bem. E, aliás, qualquer um de vocês forem trabalhar com o Paulo Caldas, vocês vão ficar, sabe, porque é diretor parceiro, sabe, é diretor
que sabe o que filmou, que enfim, não tem o plano, não sei o quê, não tem. Ele sabe que não tem, ele sabe que não tem. Então, assim, é muito legal trabalhar com o Paulo Caldas, e nesse aspecto mesmo, assim, porque ele defende muito a equipe dele, e ele sabe muito o que ele quer. E foi uma honra ele ter me convidado. Entendeu? Então, assim, já foi, não só imageticamente, mas a parceria com o Paulinho já existia. Né? Assim, já tinha passado essas coisas de editar muita coisa. E só de editar o Reginaldo Rossi, a gente se divertia. Era muito bom. Então, todas essas proximidades. Então, foi um lance de sorte mesmo. E talvez se eu não tivesse vindo para o Rio naquela época, eu não teria montado esse filme, por exemplo. Então, parece uma confirmação, né? Se fosse as cartas do tarô, era a carta, ó, confirmou, minha filha. Agora, esse seu lugar mesmo, fique por aí que vai dar certo o negócio. Você está montando alguma coisa agora? Estou montando Divinas Divas. Estou montando o meu documentário, que está agora do edital para finalizar, né? Está quase pronto. O que é o seu documentário? É o das cartas que eu te falei. Ah! Eu encontrei 102 cartas de amor de uma mulher pro namorado dela. Que essa mulher... durante as filmagens do Vendedor de Passados, eles foram na feira da Praça 15 e um cara que vende esse material que eles chamam de papel. Ele ofereceu pro Lula, olha, leva essas cartas aqui, são as cartas lindas da mulher pro namorado dela. E Lula disse, vamos aproveitar isso aqui, fazer um plano isso aqui, e vamos separar uns trechos dessas cartas, elas são lindas mesmo, para botar no filme. E aí ele me pediu para ler e separar uns trechinhos, uns parágrafos, pro Lázaro ler, como se estivesse lendo as cartas. E aí eu, cartesianamente, abri todas as cartas, botei em ordem cronológica e comecei a ler. E aí virou uma novela, né, gente? Porque as cartas são de 1952 até 1953. O namorado dela está aqui no Rio de Janeiro e ela está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, à medida que você vai lendo essas cartas, amanhã não sei o quê, sei que você vem, sei que a radiola quebrou, passa 3 meses para consertar a radiola. Aí eu fui numa festa, eu vi o filme, não sei o quê. Estou passando os proclamas, você vem casar, não vai dar para casar agora porque não saiu o seu emprego. E a última carta era dizendo, então dia 15 você... Não, então dia 15 você vem pra gente casar. Tadã! Eu disse, não, meu filho, assim fica não. Comigo não, coração. Agora eu vou atrás dessa mulher. E aí eu fui atrás, peguei os endereços todos, as referências todas e fui pra Campo Grande com meu amado Felipe Reinheimer, parceiro. E aí fomos pra lá pra fazer o caminho das cartas, até chegar nos veinhos, se chegarmos. Então, esse aqui está na gavetinha, esperando, Deus quiser, o filme dá dinheiro para terminar. E eu estou montando as Divinas Divas, que é um documentário da Leandra Leal, que é um presentaço também, porque desde Recife eu participei de um grupo de teatro que foi o que inspirou o Tatuagem. O Vivencial Diversões. Eu fiz teatro com aquele pessoal. E o sonho da minha vida era querer ser travesti. Aí eu só andava, eu queria ser viado. Eu dizia pra todo mundo que eu era travesti. E eu só andava. E o palco, assim, também foi um processo curativo, porque os meninos eram muito criativos. Os meninos faziam, assim, roupas e coisas com restos, com panos, com sobras, com não sei o quê. E isso também veio um pouquinho para a edição, sabe? Vamos se virar com o que tem, vamos se virar com o que tem. E eles encaravam tudo, assim. Então, o pessoal do teatro tinha essa vitalidade. E aí, assim, essa construção toda, assim, dos homossexuais, o quê, da luta deles, sempre foi um negócio muito presente, de eu ver o preconceito, de eu ver aquilo tudo, de eu perceber como é que era o sofrimento de uma pessoa que quer ser o que é. E aí, quando eu li uma matéria que a Leandra ia fazer sobre as Divinas Divas, eu disse, gente, como eu queria fazer esse documentário, porque é muito importante. Você imagina que hoje elas têm entre 65 e 75 anos de idade. Então, né, são senhoras. Foram as primeiras travestis, artistas travestis do Brasil. Pouca gente conhece a história delas. Então, isso é tão importante no momento que se discute tanto sexualidade, que é um prazer imenso. E cada uma é uma história de vida impressionante. E está sendo particularmente difícil, porque assim, aqui eu tinha 2 personagens. Lá eu tenho 8, sabe? 8 histórias foda do caralho, assim, que não dá. Eu fiz até o mapinha
eu botei um símbolo para cada um e fiz um mapinha. Aí um é um vestidinho, a outra é uma boquinha, a outra não sei o quê. Aí tá lá o painel assim. Aí eu faço, não, tem muito vestidinho, vamos ter que botar uma boquinha aqui. Ah, não. Aqui a gente, não, tira essa daqui. E eu tô brincando com os cartõezinhos que a gente fez. Mais às vezes do que na ilha. Eu disse, não, vamos parar aqui a ilha um pouquinho, vamos ver como é que tá aqui. Não, essa aqui, tá vendo? E a gente fica brincando, porque são 8 histórias impressionantes. Impressionantes. As primeiras é tomar hormônio. Só que chegasse, vou tomar hormônio. Tomava uma galega, injetava as paradas. Entendeu? Ir pra Paris sem saber falar nem ai. Mas com $300. Sem ir pra Paris. Fazer o quê? Aí saíram da ditadura daqui e foram pra Espanha, pra ditadura Franco. Chegaram lá, não, pode cantar. Você pode cantar aqui, mas tem que operar. Elas fugiram de novo. Sabe? Ir pra Alemanha, ir pra Nova York. E a gente tá falando isso dos anos 70, anos 80, sabe? Já mais velhas. Anos 50, elas fazerem show nas boates e lotarem as boates. Sabe? Da Heloína inventar os leopardos. O show que lotou durante 10 anos. Lotou. Ela disse que parecia uma cena de Fellini, as bichas loucas, querendo destruir o teatro. Os homens nus de pau duro. Ela, sabe? Quando eu cheguei no Rio ainda tinha. Foi até 96. E era impressionante. Então são pessoas que têm uma história de vida muito forte. E que aí o grande desafio está sendo equilibrar essas 8 personalidades e essas 8 histórias que são parecidas em determinados momentos, que foram para Paris, foram para não sei para onde, tomaram hormônio, sem ficar todo mundo contando a mesma coisa e também mostrando que todas elas viveram nesse caldeirão, né? E com humor, porque elas são extremamente bem-humoradas, gente. Você está contando uma tragédia e elas estão rindo. Se lembra que não sei quemzinho, você lembra? E elas rindo, e é a pior tragédia do mundo. A pior... porque foi fulaninho, foi todo mundo preso dentro do camburão. Sabe? E elas eram presas porque elas diziam, tem uma hora que ela fala, a gente saía com óculos daqui, porque se a polícia pegasse a gente de sobrancelha feita, já era presa. Imagina. Então, assim, a grande brincadeira agora está sendo Divinas. Que é tipo... É bom brincar com a história dos outros, né? Eu acho mais legal do que, às vezes, montar ficção. Outro dia eu descobri que alguns montadores detestam documentário. A Leandra falou, falei que eu estava montando com você o documentário, e o cara fez, nossa, Natara monta documentário. E eu disse, por quê? Não, porque, porra, eu montei um documentário, nunca mais eu quero montar um documentário. E ela falou com outra pessoa, nunca mais o documentário, tu vai ver. Leandra, dirige uma ficção. Ficção é bom. Documentário, minha filha, você vai ver. Né? Uma ficção é muito legal, mas documentário... Eu não sabia que as pessoas tinham isso, porque eu acho divertidíssimo o documentário. Eu acho divertidíssimo. E eu acho que talvez a grande possibilidade de testar diversas linguagens dentro de uma só, né? Assim, acho documentário uma preciosidade, assim, acho mesmo. Eu estou preparando os textos para aula e, assim, mesmo quando mente-se dentro do documentário, né, Nanuque era uma mentira, a saída da fábrica é uma mentira, tudo, mas aquele registro, existe o Nanuque, sabe? Que a gente nunca ia saber daquele esquimozinho ali, daquela saída da fábrica, sabe? A gente não ia saber de muitas coisas se não fosse documentário, mesmo quando ele é um pouco a ficção, o retrato, que é a saída da fábrica. Eu descobri outro dia que aquele primeiro plano, eles botaram a roupinha de domingo, não era a roupa que eles trabalhavam na fábrica. Aí eu disse, porra, sacanagem, anos e anos, olha, saída da fábrica. Não é, eles botaram a roupinha, mas era a roupinha deles. Mas são pessoas, né? São de verdade. Era a roupinha deles, entendeu? Não criaram uma roupinha, era a roupinha deles. Assim, tem claro que a gente sabe que a partir do momento que eu boto a câmera aqui ou aqui, eu já editei. Mesmo que seja um plano de sequência, eu já editei. Eu filmei isso aqui, não filmei isso aqui, então eu já editei. Mas, assim, eu acho o documentário, esse exercício e essa importância do registro, sabe? Hoje em dia, a gente está falando do subúrbio, porque a maioria desses travestis vem do subúrbio, não tem imagem do subúrbio. Ninguém se preocupou em retratar o subúrbio. O subúrbio de todas as comunidades, por isso que esse também é importante nesse aspecto, porque pelo menos existe o registro desse lugar. O subúrbio do Rio de Janeiro não tem nada, gente, a não ser fotos pessoais, uma outra coisa assim, quando chega o trem... Sabe, você vai contar a história de um sambista, você vai contar a história
grande vedete do subúrbio, que é aquela Madureira Chorou, que fizeram essa música para ela, eu esqueci o nome dela, não tem nada, Zaquia Jorge, não tem nada do lugar que ela viveu, do teatro, que agora é o Imperator, mas, assim, sabe, tu você vai contar a história de grandes personagens que vieram do subúrbio, você não tem sequer uma imagem de época, o Coreto de Madureira, você encontra uma outra foto, assim, então, a importância do documentário, acho que é um pouco essa, pelo menos existe. Se a gente deu uma fakeada em alguma coisa ali, me desculpe, mas é isso, assim, essa vontade de chegar nesse lugar, de registrar esse lugar também. Mas o fake, essa fakeada, na verdade, é para tentar contar um pouco mais a história, explicar mais a história, né? Não tem uma maldade, não tem Não tem uma ilusão. É só porque, às vezes, para explicar as coisas, quando a gente conta uma história, a gente sempre acrescenta um pouco. Então faz parte. Assim, nesse particularmente, tem bem pouquinho isso, assim, às vezes é uma entrada de luz, aqueles lençóizinhos que Claudinho botou ali atrás de Elinho, entendeu? Assim, tem um negócio, mas é muito pouco, assim, eu até achava que tinha mais, mas não tem talvez um vasinho que ficou melhor enquadrado, essas coisas, mas não tem tanto, assim, a gente não rolou um nanuque, não. Um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos é o Lobo Atrás da Porta, né? Que é um dos subúrbios mais... É a Penha, né? Mais subúrbio que a Penha. A Feira da Penha. Mas ali a relação com o subúrbio é mais física do que antropológica, né? Assim, é mais aquele trem que passa, aquelas coisas ali. Não acho que é um registro do subúrbio, assim, nesse sentido. Claro que a Penha, e que você também não localiza, porque como eu acho aquela história tão universal, que para mim podia ser subúrbio de Paris. Se botar os atores falando francês, falando inglês, falando alemão, aquele lugar daquela doidice, eu acho que ele existe em qualquer lugar. Eu acho, talvez tenha peculiaridade por ser brasileiro, mas eu acho que aquilo ali, aquela violência, aquela loucura daquela mulher, acho que ela podia ser, infelizmente, universal. A história não se repetiu. Em vários cantos, no próprio Brasil, né? Sim. É doloroso, mas essa coisa do abandono da criança, assim, é muito, muito forte. Mas, senhores... Você botou cartas no Rio Filme agora? Botei, cara. Botei porque a gente tá começando a trabalhar com as músicas. E aí, cara, música não tem jeito, você tem que pagar. Porque no meu... E assim, no meu curta, por exemplo, as músicas são dos brothers, né? Júnior Barreto, deixa eu usar aquela música, pelo amor de Deus. Você liga e você pede, cara de pau. Você pede os amigos, mas tá o filme pronto. Mas no outro não, é tipo clássico, é tango, porque eles citam muito. E é engraçado uma coisa que eu não percebi, mas essa geração 50 e pouco, muito tango, né? Eu não sei se essa coisa latina era mais perto. Era muito mais perto, porque eles falam de tango, falam de bolero. Do século passado, a primeira fase tem todo, até o próprio samba, tudo vem de músicas do Caribe que tinham, mais do que depois. É engraçado, assim, mesmo quando eles falam de músicas americanas, é muito pouco, todos eles... o tic-tic-tic, uma coisa assim, mas eles falam muito de boleros e tangos, muito. Depois quando entra Jovem Guarda, muitos boleros e tangos, é o tempo inteiro. Oi? O curta é 2010. O curta é o Maír que editou? O curta é o Maír que editou. E o Cartas, você que editou, você chamou... A Karen tá me dando uma supervisão. É difícil dirigir e editar, né? Eu acho que tem que ter as funções. A Karen, por exemplo, ela deu o primeiro... Ackerman. Ela deu o primeiro layout, assim, e eu tô trabalhando e eu mostro para ela. Eu acho que tem que ter a função. Eu acho que tem um olhar distanciado, assim. Eu acho fundamental, porque é aquilo, assim, você anda tanto naquela casa, você diz, não, esse móvel não pode de jeito nenhum sair daqui. Aí você faz esse negócio de botar pra lá e ficar tomando... Gente... Ficou bom?
pelo amor de Deus, a pessoa que pensa é outra coisa. Então, eu acho... O editor é aquele que fala assim, que tem a velhinha. Mas a velhinha serviu café pra gente. Ela foi tão simpática. Eu falei, mas ela não falou nada. Ela não faz sentido pro filme. Eu não tomei o café dela. O café não apareceu na sua filmagem. O que apareceu não é. Então, o editor, como ele não se apega ao processo, é muito legal, porque esse olhar mesmo, o que está fazendo essa história prosseguir, não no sentido de acelerar, mas de realmente contar essa história. O que conta essa história? Mesmo que seja um plano longo, seja um diálogo longo, seja uma fala longa, não é questão de tempo físico, mas do que realmente faz parte dessa história. E eu acho assim, que a Karen tem muito isso, né? Eu gosto das coisas muito que a Karen faz, e a Karen é minha amiga nesse nível de eu poder mesmo me sentir segura, assim como o Maíra é meu mestre Jedi, ninja funk do rap. E aí, no curta, o Maí fez umas coisas muito legais, umas coisas muito sutis, umas coisas muito cirúrgicas, sabe? O Maí mas, por exemplo, a trilha, ele... Olha, agora põe música e fecha o filme. Assim, o último corte, podia ter... É meu, assim, com a aprovação dele, mas o último corte, ele disse, não, agora fecha teu filme, bota as músicas, tarará, tarará. Até nisso ele é generoso, né? Assim, então, as músicas eu escolhi, as músicas eu botei. Aí, mas assim, a estrutura já tinha sido pensado, né, nos 2 tempos, já tinha sido escrito assim, mas a montagem dele, os cortes, é foda. É foda, não tem jeito. E eu acho que o montador, tem que ter a função, assim como o editor de som, ele chega com uma coisa, sabe? O colorista, se for um colorista realmente, ele chega com a sutileza. Eu acho que eu gosto das funções. O cara da arte, os meninos que fizeram lettering, sabe? A Carlinha que fez a abertura, que teve a ideia da abertura do rap, que é uma coisa... Ela trouxe os gêmeos nem eram bombados ainda. Sabe? Eu não pensaria nessa abertura, eu não pensaria nesses caras. A coisa da coroinha é um símbolo do rap, entendeu? Então, assim, o príncipe... Então, sabe? Só a figura da Carla... Né, da diretora do Claudinho como diretor de arte num documentário, que já acrescentou pequenos elementos. E a Carla, quando chega e pensa em todo o layout, todas as letras, toda essa abertura, gente, é uma obra de arte. Ela trouxe os gêmeos de São Paulo, disse, não, vamos trazer os caras vão fazer um painel, Então, assim, já chegou, as cartelas finais foram desenhadas uma a uma, sabe? É tudo de uma... Eu não teria essa ideia na ilha. Posso ter uma ideia bacaninha, não sei o quê, mas, sabe, a função é importante. Acho que o diretor... Existem pessoas que dirigem e editam. Eu não conseguiria mesmo, porque eu acho que alguém tem que ver aquilo friamente, sabe? Tirar a mulher do cafezinho. Vamos tirar a mulher do cafezinho, cara. Realmente dá uma dor porque a mulher do cafezinho, coitada. Por isso que a gente tem que fortalecer a nossa associação, porque ela marca limites, marca funções, marca envolvimentos diferentes, num mundo que está falando assim, não, vamos misturar, todo mundo faz tudo, sabe? Outro dia, né, a gente está cansado de ver naquele de job, assim, preciso de um editor que faça mixagem, saiba Premiere, Final Cut, no som, e não sei o que, faça coisa... Eu não respondo porque você não gosta do meu filho. Você não precisa, isso são os programas, isso são vários programas que fazem. Sim, tem um programa que edita, tem um programa que faz. Você precisa de uma pessoa para cada um desses programas. Entendeu? Pô, tudo bem, você pode chegar e dizer, Natália, eu fiz um curtinho aqui, não sei o quê. Eu fiquei lá horas e horas vendo correção de cor. Eu sei fazer uma correçãozinha de cor, eu sei fazer uma mixagem. Mas é um negócio da brodagem pra gente, não tem dinheiro, vamos fazer aqui, é uma coisa. Gente, é um programa para TV. Tem que ter um cara que vai ouvir aquilo, só ouvir. Tem que ter um cara que vai pensar na corzinha daquilo, só na cor. Tem que ter uma pessoa que vai fazer o lettering, tem que ter uma pessoa que vai fazer o lettering. Claro que a gente pode saber tudo. Claro que você pode fazer o lettering do programa dela, ela faz a minha edição, você pode fazer a edição de som. A gente pode ter, mas eu acho que um filme, cada pessoa tem um set de filmagem assim. Você não encontra, raramente, o cara que faz o maquinista não é o mesmo cara que faz a elétrica, sabe? São funções diferentes. Pode dizer, um cara também ajuda? Pode, claro, pode. Mas não é. Ninguém bota ali, preciso de um fotógrafo que também faça boom. Ninguém bota. Se botava morto.
assassinado. Técnico de som e fotógrafo. Sabe? Mas pedem muito editor que faz câmera também. Esses anúncios